Desafiando as expectativas da sociedade, uma mulher rica emprega um ex-presidiário como seu mordomo, oferecendo a ele um novo começo. Sua chegada traz mudanças imprevistas para sua casa, à medida que segredos são desvendados e tanto o empregador quanto o empregado descobrem mais do que esperavam. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O grande salão de baile da mansão Carter brilhava com lustres de cristal e os sorrisos polidos da elite de Nova York. Isabella Carter estava perto da fonte de champanhe, seu vestido de noite preto contrastando fortemente com o calor artificial ao seu redor. Os sussurros não eram exatamente sutis. Você ouviu? Ela contratou um presidiário como seu mordomo. Uma mulher de pérolas murmurou para sua companheira. O nome Carter não é mais o que costumava ser. O aperto de Isabella em torno de sua taça de champanhe se apertou. Aos 35 anos, ela passou tempo suficiente nesses círculos para reconhecer a dança familiar da guerra social. A notícia de sua contratação de Marcus Reis se espalhou pelo círculo social como um incêndio, exatamente como ela esperava. Ouvi dizer que ele cumpriu 7 anos. Outra voz entrou na conversa. Assalto à mão armada, não foi? Isabella se vira bruscamente, encarando o pequeno grupo de socialites. 8 anos, na verdade, ela disse, sua voz ecoando pelo espaço repentinamente silencioso. Por um crime que ele não cometeu. E eu confiaria nele mais do que metade das pessoas nesta sala. O silêncio que se seguiu pareceu espesso o suficiente para ser cortado com uma faca. Enquanto isso, do outro lado da mansão, Marcus Reis estava começando seu primeiro dia. Seu novo uniforme parecia duro e estranho contra sua pele, muito diferente do traje de prisão que ele usou por 8 anos. A opulência da mansão parecia zombar dele a cada passo. Espelhos folheados a ouro, pisos de mármore, obras de arte inestimáveis que poderiam alimentar uma família por anos. Ele se movia pelos corredores como um fantasma, tomando notas mentais de cada saída, cada câmera de segurança, cada ameaça potencial. Velhos hábitos custam a morrer. O peso da prata bandeja de serviço em suas mãos parecia errado, mas ele se forçou a manter a postura correta. Um erro, um copo caído, e os sussurros começariam de novo. Sua primeira interação real com Isabella aconteceu mais tarde naquela noite, depois da festa. Ela o encontrou na cozinha, organizando meticulosamente a adega. Você não precisa provar nada para eles, disse Isabella, encostada no batente da porta. Marcus continuou arrumando as garrafas, com as costas retas. Com todo respeito, senhorita Carter, tenho tudo a provar. Conte-me sobre a condenação, ela pressionou, entrando na adega. A temperatura caiu vários graus, combinando com o frio na voz de Marcus. Está tudo no meu arquivo, ele respondeu, finalmente se virando para encará-la. A iluminação fraca da adega lançava sombras em seu rosto, destacando a cicatriz acima da sobrancelha direita, uma lembrança de seu primeiro mês na prisão. Isabella se aproximou, seus saltos batendo contra o chão de pedra. Quero ouvir de você. Por quê? A voz de Marcus carregava 8 anos de amargura. Para que você se sinta melhor sobre seu ato de caridade de contratar o ex-presidiário? Ou talvez você precise de uma boa história para sua próxima festa de caridade. As palavras pairaram entre eles como gelo. Isabella não vacilou. Porque preciso saber se você é realmente inocente, ou se você é muito bom em convencer as pessoas de que é. Marcus pousou a garrafa que segurava com cuidado deliberado. 8 anos, ele disse calmamente. 8 anos da minha vida perdidos porque alguém precisava de um bode expiatório. Perdi minha carreira, minha reputação, minha liberdade. Minha mãe. Ele fez uma pausa, sua mandíbula apertada. Minha mãe recorreu a pílulas para lidar com isso. Ela está na reabilitação agora. Foi isso que seu Ciste. Má de Justiça fez conosco. Isabella o estudou, sua expressão ilegível. E ainda assim você está aqui, trabalhando em uma das casas mais ricas de Manhattan, em vez de planejar vingança. A vingança requer energia que não tenho mais, respondeu Marcus. Estou aqui porque você foi a única pessoa disposta a olhar além do meu histórico. Não confunda isso por gratidão, senhora Carter. Estou aqui para trabalhar, nada mais. A conversa terminou ali, mas algo havia mudado. Isabella viu por baixo das paredes cuidadosamente construídas por Marcus, vislumbrando a dor que ele carregava. E Marcus, apesar de suas reservas, reconheceu algo inesperado em Isabella, um desejo genuíno de entender.
Quando se separaram naquela noite, nenhum dos dois percebeu que tinham acabado de dar o primeiro passo em uma jornada que desvendaria décadas de segredos cuidadosamente guardados e desafiaria tudo que achavam que sabiam sobre justiça, redenção e confiança. O sol da manhã entrava pelas janelas do conservatório enquanto Claire Carter andava de um lado para o outro, seus saltos low-boat instalando contra o piso de mármore em um ritmo agitado. Isabela sentou-se calmamente à mesa do café da manhã, ignorando deliberadamente a crescente frustração de sua irmã. Você perdeu completamente a cabeça? Claire finalmente explodiu, gerando para encarar Isabela. Você tem alguma ideia do que os membros do conselho estão dizendo? O que nossos investidores pensam? Você convidou um criminoso para nossa casa. Isabela puso cuidadosamente sua xícara de café. Ex-criminoso, condenado injustamente. E é minha casa, Claire, não sua. Tudo o que fazemos reflete o nome da família, Claire retrucou, suas mãos perfeitamente cuidadas segurando o encosto de uma cadeira. Papai construiu esse império com base na reputação. Um escândalo, um erro do seu projeto favorito, e tudo desaba. Marcos é um funcionário, não um projeto, Isabela respondeu calmamente. E papai construiu esse império com base em muito mais do que apenas reputação, como você bem sabe. A tensão entre as irmãs crepitava como eletricidade estática. Claire se inclinou para a frente, sua voz caindo para um sussurro. Se alguma coisa desaparecer, se alguma de nossas informações privadas vazar, a responsabilidade é sua. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos estava do lado de fora do Riverside Rehabilitation Center, reunindo coragem. O exterior de tijolos desbotados e as janelas gradeadas do prédio o lembravam muito de uma prisão. Lá dentro, sua mãe esperava. Ele encontrou-a na sala comum, mais magra do que ele se lembrava, seu cabelo vermelho vibrante agora com mechas grisalhas. As mãos de Sarah Reis tremeram levemente quando ela estendeu a mão para o filho, mas seus olhos estavam mais claros do que há anos. Você fica bem nesse terno, ela disse, alisando a lapela dele com dedos trêmulos. Como seu pai costumava fazer. Marcos engoliu em seco. Como você está, mãe? Sério? 30 dias limpa, ela respondeu, orgulho misturado com vergonha em sua voz. Os médicos dizem que estou progredindo. Os tremores estão menores agora, e estou dormindo melhor. Ela fez uma pausa, estudando seu rosto. Mas me fale sobre esse novo emprego. Um mordomo para os Carters? Isso é uma grande mudança. A senhora Carter me deu uma chance quando ninguém mais o faria, Marcos disse cuidadosamente. O salário é bom. Posso ajudar com seu tratamento. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Sinto muito, Marcos. Se eu tivesse sido mais forte quando você foi preso, se eu não tivesse recorrido aos comprimidos. Não, Marcos a interrompeu gentilmente. Nós dois sabemos onde está a culpa, e não é com você. Sem que eles soubessem, Isabela estava no corredor, tendo chegado para verificar a instalação que a fundação de sua família apoiava. Ela não pretendia escutar, mas a emoção crua na cena diante dela a deixou paralisada. Ela observou Marcos segurar as mãos de sua mãe, falando suavemente sobre suas esperanças de recupera. Odela. Ela viu como ele cuidadosamente desviou a conversa de seu tempo na prisão, focando no futuro. Mas o mais importante, ela viu o peso que ele carregava, a responsabilidade pelo bem-estar de sua mãe, o fardo de sua condenação injusta, a pressão constante para provar que era digno de uma segunda chance. A sofisticação que Marcos demonstrou na mansão foi arrancada aqui, revelando um filho desesperado para proteger sua mãe em dificuldades. Era um lado dele que Isabela suspeitava que poucas pessoas já tivessem visto. Mais tarde naquela noite, quando Marcos retornou à mansão, Isabela notou a leve vermelhidão ao redor de seus olhos, a tensão em seus olhos. Ulders. Ela queria dizer a ele que entendia, que tinha visto sua ternura com sua mãe, mas se conteve. Tal admissão só construiria muros entre eles, muros que ela estava começando a perceber que precisavam ser derrubados se qualquer um deles quisesse encontrar a verdade que ambos buscavam. Em vez disso, ela simplesmente disse, tire amanhã de folga. Visita novamente. Marcos olhou para ela bruscamente, surpresa piscando em suas feições antes que sua máscara profissional deslizasse de volta para o lugar. Isso não será necessário, senhorita Carter. Não foi uma sugestão, Marcos, Isabela respondeu com firmeza. Questões de família. As palavras pairavam entre eles, pesadas com compreensão tácita.
Ambos sabiam que a família, seja por sangue ou circunstância, poderia ser uma bênção e uma maldição. E nos próximos dias, esses laços seriam testados de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. A sala de jantar da mansão Carter estalava de tensão enquanto Claire oferecia seu jantar semanal. Taças de cristal tilintavam, prata raspava contra porcelana fina e, por baixo de tudo isso, corria uma corrente oculta de hostilidade mal contida. Marcos se movia eficientemente pela mesa, servindo o prato principal com precisão praticada. Ele havia aprendido a se tornar quase invisível durante esses eventos, mas esta noite Claire parecia determinada a atraí-lo para os holofotes. Diga-me, Marcos, a voz de Claire cortou a conversa educada do jantar. Como a comida da prisão se compara a essa carne vagil? Alguns convidados se remexeram desconfortavelmente em seus assentos, enquanto outros se inclinaram para a frente, a fome por escândalo evidente em seus olhos. Marcos manteve a compostura, continuando a servir. Eu não saberia, senhorita Claire. Fui designado para o serviço de cozinha durante minha prisão. Nós preparávamos as refeições, não as comíamos. Que fascinante, Claire pressionou, girando seu vinho. Isso ajudou a desenvolver seus atuais talentos? Ou houve outras habilidades que você adquiriu que podem ser mais relevantes para sua posição aqui? O garfo de Isabela bateu em seu prato. Já chega, Claire. Por quê? Estou apenas conhecendo melhor nosso novo funcionário. Afinal, não era isso que você queria? Que dessemos uma chance a ele. O sorriso de Claire era afiado. Embora eu deva dizer, ter um criminoso condenado servindo jantar acrescenta um certo toque à noite. Ex-criminoso condenado, Marcos corrigiu calmamente, seus nós dos dedos brancos contra a bandeja de servir. Condenado injustament. Ah, sim, claro. Todos na prisão são inocentes, não são? Claire riu, o som quebradiço e cruel. Diga-me, o que foi mesmo? Assalto à mão armada? Ou foi fraude? As acusações tendem a se confundir depois de um tempo. Isabela se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso de madeira. Claire, uma palavra. Agora. As irmãs se moveram para o escritório, deixando para trás um rastro de sussurros e olhares especulativos. Marcos continuou com seus deveres, embora cada músculo de seu corpo gritasse para fugir. Atrás das portas fechadas do escritório, Isabela confrontou sua irmã. O que diabos você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo, Isabela? Claire Sibalu. Você está destruindo tudo que nossa família construiu. E para quê? Alguma tentativa equivocada de bancar a salvadora de um criminoso? Você não sabe nada sobre ele ou seu caso. Eu sei o suficiente, Claire se aproximou, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Assim como eu sei sobre sua pequena investigação sobre os negócios do pai. Você achou que eu não notaria? Uma palavra minha, e seu mundinho perfeito desaba. Isso é uma ameaça? Considere isso um aviso. Família protege família, Isabela. Ou você esqueceu disso? A discussão poderia ter se intensificado ainda mais, mas uma batida na porta os interrompeu. Marcos estava parado na porta, sua expressão cuidadosamente neutra. Com licença, senhorita Carter. Os convidados estão perguntando sobre a sobremesa. Isabela viu algo em seus olhos, compreensão, talvez, ou resignação. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados partiram e Claire foi embora em seu carro de luxo, ela o encontrou na cozinha, limpando metodicamente o vinho. Oculos. Sinto muito por Claire, ela começou. Não sinta, Marcos a interrompeu, sem tirar os olhos de sua tarefa. Sua irmã não está dizendo nada que eu não tenha ouvido antes. Ele fez uma pausa, colocando um copo na mesa com cuidado deliberado. O medo de voltar nunca te abandona. Toda manhã eu acordo pensando se hoje é o dia em que alguém decide que eu não mereço essa segunda chance. Se hoje é o dia em que a polícia aparece na porta porque alguém como sua irmã decidiu que eu sou um risco muito grande. Isabela observou, notando o leve tremor em suas mãos. É por isso que você é tão cuidadoso? Tão controlado? Um erro, ele disse calmamente. É tudo o que é preciso. Um erro, uma acusação, e estou de volta em uma cela. Minha mãe perde seu apoio. Tudo desmorona. Ele finalmente olhou para ela. Sua irmã está certa sobre uma coisa. Família protege família. Mas o que acontece quando a família é a coisa da qual você precisa se proteger?
A questão pairava no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Mas enquanto estavam na cozinha silenciosa, cercados pelos resquícios da crueldade calculada de Claire, ambos sentiram a mudança de algo fundamental, um reconhecimento de que seus caminhos para a verdade e a justiça poderiam estar mais interligados do que qualquer um deles havia imaginado. O sótão da mansão Carter permaneceu intocado por anos, um testemunho de riqueza acumulada e segredos cuidadosamente preservados. Isabela não havia planejado passar a manhã de sábado separando caixas empoeiradas, mas um comentário casual de um antigo funcionário da família trouxe até aqui. A descoberta veio entre uma pilha de fotografias antigas e uma coleção de diários antigos de sua mãe. Uma pasta de couro, com acessórios de latão manchados pela idade, continha documentos que fizeram seu sangue gelar. Demonstrativos financeiros, detalhes de contas offshore e correspondências que pintavam um quadro condenatório da ascensão de seu pai ao poder. Nomes saltaram para ela: políticos, juízes, rivais comerciais que misteriosamente além de graça. Cada documento acrescentava outra peça a um quebra-cabeça que ela não sabia que existia. A fortuna Carter, ao que parecia, não foi construída com uma brilhante perspicácia empresarial, como ela sempre acreditou, mas com chantagem, suborno e destruição estratégica de vidas. Incluindo, possivelmente, a de Marcus Reis. O escritório de seu pai na Carter Industries ocupava todo o último andar da sede no centro da cidade. Richard Carter estava sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, sem nem mesmo olhar para cima quando sua filha entrou. Os papéis da fusão da Morrison ainda não estão prontos, ele disse, ainda focado na tela do computador. Peça para sua assistente agendar. Isabela bateu a pasta na mesa dele. Papéis se espalharam, amarelados pela idade, mas suas implicações ainda afiadas como facas. Agora ela tinha sua atenção. Onde você conseguiu isso? Sua voz estava perigosamente baixa. Isso importa? O que importa é o que eles mostram. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela segurava um documento específico. Juiz Matthews, 2015. O mesmo juiz que presidiu o julgamento de Marcus Reis. Você o subornou, não foi? Richard Carter recostou-se na cadeira, estudando a filha com um cálculo frio. Você sempre foi muito idealista, Isabela. Negócios de verdade, exigem certos arranjos. Acordos? Você destruiu a vida das pessoas. Eu protegi os interesses da nossa família. Ele se levantou lentamente. Tudo o que fiz, cada decisão que tomei, foi para garantir nossa posição. Sua posição. A fundação de caridade da qual você tanto se orgulha? Os centros de reabilitação que você financia? Tudo possível porque eu entendi o que é preciso para ter sucesso neste mundo. Corrompendo juízes? Deixando pessoas inocentes irem para a prisão? Fazendo o que era necessário. Ele se moveu ao redor da mesa. O caso Reis foi lamentável, mas necessário. A pessoa errada na hora errada pode destruir tudo. Certamente você entende isso agora. Sem que ambos soubessem, Marcos estava do lado de fora da porta do escritório, tendo chegado cedo para levar Isabela a uma reunião da fundação. Cada palavra filtrada por C.L. cedo, confirmando suspeitas que ele alimentava desde que reconheceu certos nomes na órbita da família Carter. Lá dentro, Isabela encarou seu pai. Eu vou consertar isso. Você vai. O sorriso de Richard não continha calor. E como você planeja fazer isso sem se destruir no processo? Tudo que você tem, tudo que você é, vem do próprio sistema que você está tão ansioso para destruir. Ele pegou um dos documentos. Além disso, a exposição funciona nos dois sentidos. Seu próprio envolvimento em certas decisões da fundação pode levantar algumas questões interessantes. Isso é uma ameaça? Essa é a realidade, Isabela. O mundo não é dividido em simples certo e errado. Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Ele juntou os papéis, devolvendo-os à pasta. Agora, sugiro que você se concentre na fusão da Morrison e deixe o passado onde ele pertence. Lá fora, Marcos se afastou silenciosamente da porta, sua mente acelerada. A prova que ele passou 8 anos procurando pode estar naquela pasta, mas chegar até ela significaria potencialmente destruir a única pessoa que lhe deu uma chance de reconstruir sua vida. A ironia não passou despercebida por ele. A justiça, ao que parecia, exigia seu próprio preço. Mais tarde naquela noite, enquanto Marcos levava Isabela para casa, ele a pegou observando pelo espelho retrovisor.
O peso das verdades não ditas pairava entre eles, cada um se perguntando quem seria o primeiro a reconhecer o que eles agora sabiam. A mansão se erguia à frente. Sua fachada elegante agora parecia mais uma prisão do que um lar. Isabela e Marcos entenderam que estavam em uma encruzilhada. O caminho para a verdade exigiria sacrifício, confiança e a coragem de enfrentar consequências para as quais nenhum dos dois poderia estar pronto. O salão de eventos fervilhava de atividade enquanto Isabela e Marcos trabalhavam lado a lado, transformando o espaço para o próximo benefício anual da Fundação Carter. O que começou como uma simples delegação de tarefas evoluiu para uma parceria inesperada, com Marcos revelando um olho para os detalhes que ultrapassava suas funções de mordomo. A iluminação deve ser ajustada aqui, Marcos sugeriu, apontando para a área do palco. Isso criará melhor ênfase durante as apresentações. Sua experiência em planejamento de eventos, adquirida em sua vida pré-prisão como gerente de hotel, aparecia em cada sugestão. Isabela observou enquanto ele dirigia a equipe, notando quão naturalmente a liderança vinha a ele quando ele se permitia sair do papel de mordomo. A equipe respondeu à sua autoridade silenciosa e, pela primeira vez, ela viu vislumbres do homem que ele deve ter sido antes de sua condenação. Você é bom nisso, ela observou durante um momento de silêncio. Marcos ficou um pouco tenso, então relaxou deliberadamente. Eu já tive uma vida diferente. Antes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Claire estava sentada em uma mesa de restaurante mal iluminada em frente ao senador James Morrison, um homem cuja imagem pública polida mascarava décadas de corrupção. O mesmo homem que, sem o conhecimento de Claire, teve um papel crucial na condenação injusta de Marcos. O novo projeto de estimação da sua irmã está se tornando problemático, disse Morrison, deslizando uma pasta sobre a mesa. Nossas fontes dizem que ela tem feito perguntas sobre casos antigos, particularmente sobre certas decisões judiciais. Claire abriu a pasta, encontrando fotos de Isabela se encontrando com ex-funcionários, cópias de e-mails e relatórios de vigilância. Ela sempre foi curiosa demais para seu próprio bem. A curiosidade pode ser mortal em nossos círculos, respondeu Morrison suavemente. E esse personagem Reis, a presença dele em sua casa representa riscos desnecessários. As pessoas podem começar a conectar pontos que passamos anos mantendo separados. O que você sugere? O sorriso de Morrison não alcançou seus olhos. O benefício da fundação seria uma excelente oportunidade para lembrar a todos do passado questionável do Sr. Reis. Alguns incidentes estratégicos, alguns itens faltando, talvez? Nada muito óbvio, mas o suficiente para lançar dúvidas. De volta ao salão de eventos, Marcos sentiu o peso familiar do medo se instalar em seu estômago ao reconhecer o nome de Morrison na lista de convidados. 8 anos em Perrison o ensinou a confiar em seus instintos, e tudo sobre essa situação disparou sinais de alerta. Senador Morrison, ele disse cuidadosamente, observando a reação de Isabela. Ele é um apoiador de longa data da fundação? Isabela levantou os olhos de sua papelada. Sim, embora mais por causa da influência do meu pai do que por qualquer inclinação real de caridade. Por quê? Marcos hesitou, pesando suas próximas palavras cuidadosamente. Durante meu julgamento, seu nome surgiu em conversas que eu não deveria ouvir. Nada concreto, mas o suficiente para me fazer pensar sobre certas conexões. Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Claire, ansiosa para ver seu novo projeto em ação no evento beneficente. Espero que nada dê errado, odiaria ver a reputação da fundação prejudicada. A ameaça era clara, mesmo que as palavras fossem cuidadosamente escolhidas. Sua irmã não é sutil, observou Marcos, tendo vislumbrado a mensagem. Não, ela não é. Isabela largou o telefone. Marcos, tem algo que você precisa saber sobre Morrison. Durante minha investigação sobre os negócios do meu pai, eu descobri, mas antes que ela pudesse terminar, uma ligação urgente da equipe de segurança os interrompeu. Alguém tinha acessado os arquivos privados da fundação, especificamente aqueles relacionados a ex-funcionários e processos judiciais passados. As implicações pairavam pesadamente no ar. Alguém estava preparando munição, e o benefício seria seu campo de batalha. Marcos e Isabela trocaram olhares, ambos reconhecendo que a paz cuidadosamente construída nas últimas semanas estava prestes a se despedaçar. Eles vão tentar desacreditar você, Isabela disse calmamente. Use seu passado para minar tudo o que estamos construindo aqui. Marcos ajeitou o paletó, um gesto que se tornou sua armadura. A questão é, senhorita Carter, você está preparada para o que me defender pode lhe custar?
A resposta moldaria tudo o que se seguiria, à medida que forças que eles apenas começaram a entender se reunissem para o que se tornaria uma guerra muito pública. Na noite anterior ao benefício, Isabela encontrou Marcos na biblioteca da mansão, catalogando livros raros, uma tarefa muito abaixo de suas capacidades, mas que pareceu acalmá-lo. A luz suave da lâmpada projetava sombras pelo quarto, criando uma atmosfera íntima que fazia a pretensão parecer desnecessária. Você também não consegue dormir? Ela perguntou, acomodando-se em uma poltrona. Decoro. Marcos marcou seu lugar na lista de inventário. Amanhã será desafiador. Conte-me sobre seus sonhos, Isabela disse de repente. Antes da prisão. Antes de tudo isso. O que você queria? A pergunta pairava no ar, inesperada e perigosa em sua simplicidade. Marcos largou a caneta, considerando sua resposta. Eu ia abrir meu próprio hotel, ele finalmente disse. Pequeno, exclusivo. O tipo de lugar onde o serviço significava algo mais do que apenas arrumar camas e trazer toalhas. Eu tinha o plano de negócios, os investidores alinhados. Até encontrei a propriedade perfeita. Sua risada não tinha humor. A prisão aconteceu 2 dias antes de eu assinar o contrato de locação. E agora? Agora? Marcos olhou ao redor da biblioteca. Agora eu sonho menor. Ficar livre. Manter minha mãe em tratamento. Passar por dias como o de amanhã sem que alguém decida que eu sou um risco muito grande. Isabella se inclinou para a frente. E se você pudesse sonhar grande de novo? Senhora Carter, Isabela, ela corrigiu. Eu acho que já passamos das formalidades, não acha? Seus olhos se encontraram, e algo mudou no espaço entre eles. Mas antes que Marcos pudesse responder, a voz de Claire cortou o momento como uma faca. Que aconchegante, ela disse da porta, seu vestido de noite sugerindo que ela tinha acabado de voltar de outra reunião com Morrison. Eu deveria me preocupar com a equipe confraternizando com a família? Está tarde, Claire, Isabella avisou. Sim, está. Tarde o suficiente para segredos e conspirações? Claire entrou na sala, seus saltos batendo contra o piso de madeira. Ou vocês dois estão planejando como sobreviver ao benefício de amanhã? Marcos se levantou. Se você me der licença, oh não, fique, o sorriso de Claire era cruel. E você deveria ouvir isso. Veja bem, eu mesmo tenho feito algumas pesquisas. As evidências que te prenderam podem não ter sido tão inventadas quanto você alega. Isabella se levantou bruscamente. Claire, não. A verdade dói, não é, irmã? Assim como vai doer amanhã quando certas informações vierem à tona durante o evento beneficente. Informações sobre evidências perdidas, sobre depoimentos de testemunhas que nunca foram ouvidos, sobre conexões entre certos casos e a ascensão da nossa família ao poder. Foi isso que Morrison lhe prometeu? Marcus perguntou calmamente. Seu próprio pedaço do bolo da corrupção? A compostura de Claire caiu por um momento. Você não sabe nada sobre, eu sei o suficiente. Ele a interrompeu. Eu sei sobre os juízes na folha de pagamento do seu pai. Eu sei sobre os acidentes convenientes que aconteceram com rivais comerciais. E estou começando a entender exatamente por que passei 8 anos na prisão. A tensão na sala poderia ter sido cortada com uma faca. Claire se recuperou rapidamente, seu sorriso retornando com uma ponta perigosa. Teorias fascinantes. Estou ansiosa para ouvir você explicá-las à imprensa amanhã. Tenho certeza de que eles ficarão muito interessados nas histórias de um ex-presidiário que se infiltrou em uma das famílias mais importantes de Nova York. Ela se virou para sair, então fez uma pausa. Ah, e Isabella? Papai manda lembranças. Ele está tão ansioso pelo evento de amanhã. Depois que ela saiu, a biblioteca ficou mais fria de alguma forma. Isabela se moveu para servir 2 taças de conhaque, entregando uma para Marcos. Poderíamos cancelar o benefício, ela ofereceu. Marcos tomou um longo gole. Não. Correr não resolverá nada. Seja lá o que eles estejam planejando, nós enfrentamos. Juntos. A palavra carregava mais peso do que qualquer um estava pronto para reconhecer. Juntos, ele confirmou, então acrescentou com um fantasma de sorriso, embora eu possa precisar pegar emprestado um terno melhor. A risada deles, embora breve, parecia um desafio contra a tempestade que se aproximava. Mas enquanto finalizavam os planos para amanhã, ambos sabiam que sua nova aliança seria testada de maneiras que eles não poderiam não imaginar.
O benefício não seria apenas um evento social, seria um campo de batalha onde verdades há muito enterradas finalmente viriam à tona. Na manhã anterior ao benefício, Marcos se viu em um restaurante decadente nos arredores do Queens, diante de Joey Reeves, seu antigo companheiro de cela. O café entre eles esfriou, intocado enquanto Joey contava uma história que fez o sangue de Marcos gelar. Não foi aleatório, sua condenação, disse Joey, olhando nervosamente por cima do ombro. Morrison precisava de alguém para assumir a culpa por seu esquema de lavagem de dinheiro. Você estava gerenciando o hotel onde eles estavam executando as operações. Eu nunca vi nenhuma evidência de porque você não deveria, Joey o interrompeu. Foi isso que o tornou perfeito. Ficha limpa, ambicioso, conexão suficiente para fazer as acusações serem mantidas, mas não conhecimento suficiente para realmente ameaçá-las. Ele deslizou um pendrive sobre a mesa. Mas eles ficaram desleixados. Começaram a manter registros que não deveriam. Marcos olhou para o drive. Como você conseguiu isso? Digamos que fiz amizade com as pessoas certas enquanto fazia manutenção no escritório de Morrison. Mas Marcos, Joey se inclinou para frente, sua voz diminuindo, isso não é mais só sobre você. A lavagem de dinheiro? Isso vai até a família Carter. O pai do seu novo empregador está até o pescoço nisso. Enquanto isso, no escritório de seu investigador particular, Isabela estava recebendo revelações semelhantes. A investigadora particular, uma detetive aposentada chamada Sarah Shane, espalhou fotos sobre sua mesa. Seu pai e Morrison trabalham juntos há décadas, explicou Shane. O escândalo do hotel que prendeu Reis? Isso foi apenas uma parte de uma operação muito maior. Eles precisavam do hotel dele para o esquema, mas ele não queria vender. Quando ele começou a notar irregularidades em algumas das contas de hóspedes. Eles o incriminaram, Isabela concluiu, as peças se encaixando. Configuração clássica. Plantar evidências, subornar os oficiais certos, manipular declarações de testemunhas. Seu pai prova identificou a influência, Morrison cuidou da parte legal e Reis assumiu a culpa. Shane fez uma pausa. Mas é aqui que fica interessante. Sua irmã Claire? Ela tem se encontrado com Morrison regularmente há meses. Algo grande está se formando. De volta ao restaurante, Marcos examinou a entrada. Isso é o suficiente para limpar meu nome? É o suficiente para derrubar metade da elite de Nova York, respondeu Joey, incluindo os Carters. Tem certeza de que quer abrir aquela porta? A pergunta assombrava Marcos enquanto ele dirigia de volta para a mansão. Isabela estava esperando por ele no escritório, suas próprias descobertas claramente pesando sobre ela. Precisamos conversar, eles disseram simultaneamente. A próxima hora foi gasta comparando notas, juntando peças de um quebra-cabeça que pintava um quadro cada vez mais perturbador. A corrupção foi mais profunda do que qualquer um deles havia imaginado, tocando todos os aspectos de suas vidas. Se usarmos essa evidência, disse Marcos cuidadosamente, isso não limpa apenas meu nome. Isso destrói sua família. Isabela estava perto da janela, observando a chuva começar a cair. Minha família se destruiu há muito tempo. Nós apenas vivemos nos destroços, fingindo que era um palácio. Claire está tentando nos impedir, Marcos observou. Essas reuniões com Morrison, ela está planejando algo. Deixe-a tentar. Isabela se virou, sua expressão determinada. Temos a verdade do nosso lado. A verdade nem sempre é o suficiente, Marcos alertou. Essas pessoas, elas não jogam pelas regras normais. Elas farão o que for preciso para manter seu poder. Então teremos que ser mais inteligentes. Isabela foi até sua mesa, pegando seus próprios arquivos. O benefício hoje à noite, eles estão planejando desacreditar você, usar seu passado para criar um escândalo. Mas e se virarmos contra eles? E se tornarmos impossível para eles atacarem sem se exporem? Marcos considerou isso. É arriscado. Um movimento errado e perdemos tudo. Já não perdemos o suficiente? A questão pairava entre eles, pesada com o entendimento compartilhado. Ambos perderam anos para as maquinações de poderosos. Marcos para a prisão, Isabela para mentiras douradas. Precisaremos de ajuda, Marcos disse finalmente. Pessoas em quem podemos confiar. Conheço alguns jornalistas que tentam expor Morrison há anos, Isabela ofereceu. E Shane, minha investigadora, ela tem conexões no escritório do promotor.
Joey pode testemunhar sobre os registros, Marcos acrescentou. Se pudermos protégelo. Quando começaram a planejar, um trovão ecoou lá fora, combinando com a gravidade de suas decisões. O benefício não era mais apenas um evento social. Estava se tornando marco zero para uma revelação que abalaria a sociedade de Nova York até o âmago. A tensão atingiu seu ponto de ruptura 3 horas antes do benefício. Claire rompeu no escritório de Isabela sem avisar, sua fachada polida de sempre rachando sob o estresse. O envelope pardo que ela jogou na mesa falou muito antes mesmo que ela abrisse a boca. Sua garota estúpida e ingênua, Claire cuspiu, espalhando fotos pela mesa. Elas mostravam Isabela se encontrando com jornalistas, Marcos com Joey, reuniões documentadas com um investigador particular. Você realmente achou que ninguém estava olhando? Isabela estudou as fotos calmamente. Assim como ninguém estava olhando quando você conheceu Morrison no St. Regis, ou quando você visitou o juiz Matthews na semana passada. A cor sumiu do rosto de Claire. Você não entende com o que está lidando. Então me esclareça, Claire. Diga-me por que minha irmã está conspirando com o homem que destruiu a vida de uma pessoa inocente. Diga-me por que você está protegendo a corrupção que está corroendo nossa família. Protegendo. Claire riu. Osom quebradio. Estou sobrevivendo. Quer saber a verdade? Estou dormindo com ele. Morrison. Estou há meses. Ele me prometeu o controle da fundação depois que você for desacreditada. Depois que o passado do seu precioso mordomo voltar para assombrá-lo da maneira mais pública possível. De sua posição no corredor, Marcos sentiu seu estômago revirar. Ele veio entregar protocolos de segurança de benefícios atualizados, mas parou de repente nas vozes das irmãs. Agora, cada palavra confirmava sua primeiros medos sobre a noite que se aproximava. Não vai funcionar, Isabela disse calmamente. Temos provas, Claire. Provas reais. Sobre Morrison, sobre o pai, sobre tudo. Você acha que provas importam? Claire se aproximou, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Esses homens construíram seu império fazendo provas desaparecerem. Fazendo pessoas desaparecerem. Por que você acha que Marcos passou 8 anos na prisão? Ele teve sorte. Outros que ficaram no caminho deles não tiveram tanta sorte. Isso é uma ameaça. É um chamado para acordar. Você está jogando um jogo que não entende, Isabela. Esta noite não é sobre expor a verdade, é sobre poder. Morrison sabe sobre sua pequena investigação. Ele sabe sobre os documentos que você encontrou no sótão. Ele esteve 10 passos à frente esse tempo todo. Isabella se levantou lentamente. Não, Claire. Ele só acha que sim. O que isso quer dizer? Significa que estivemos 10 passos à frente dele. Isabela apertou um botão em seu telefone, interrompendo uma gravação. Obrigada por confirmar tudo registrado. O rosto de Claire se contorceu de raiva. Você me gravou? Sua própria irmã? Não, Marcos disse, finalmente entrando na sala. Eu gravei. Desde o momento em que você entrou. Protocolo de segurança padrão para o estudo, lembra? Você mesma assinou no mês passado. A percepção de seu erro atingiu Claire como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, agarrando a mesa para se apoiar. Você não pode. Nós podemos, Isabela disse firmemente. E nós iremos. Hoje à noite, tudo. Será revelado. A menos que... A menos que o quê? A menos que você nos ajude. Isabela se moveu ao redor da mesa. Pons, Claire. Morrison está usando você, assim como ele usa todo mundo. Você realmente acha que ele vai cumprir suas promessas quando terminar com você? O mundo cuidadosamente construído por Claire estava desmoronando, e todos podiam ver isso em seus olhos. Ele vai me matar se eu me voltar contra ele. Ele vai te destruir de qualquer maneira, Marcos disse calmamente. A única diferença é se você cai como parte da corrupção ou parte da solução. O relógio de pêndulo no corredor caminho soou, lembrando-os do benefício que se aproximava. Claire olhou entre eles, o cálculo substituindo o pânico em sua expressão. O que exatamente você está planejando? Isabela trocou um olhar com Marcos antes de se virar para sua irmã. Algo que salvará esta família ou a destruirá completamente. A questão é, Claire, de que lado da história você quer estar?
A resposta a essa pergunta determinaria não apenas os eventos da noite, mas o futuro do próprio legado Carter. O confronto com Richard Carter não podia esperar até depois do benefício. Com a aliança inesperada de Claire mudando a dinâmica, Isabela e Marco se encontraram no escritório de Richard enquanto o pôr do sol pintava o horizonte de Manhattan em tons de sangue e ouro. Richard estava sentado atrás de sua mesa, a imagem do poder composto, mas seus dedos tamborilavam em um ritmo irregular na madeira polida. O pendrive e a pilha de documentos diante dele contavam uma história que ele passou décadas tentando enterrar. Você certamente tem estado ocupado, ele disse, a voz enganosamente calma. Vocês dois. Tenho que admitir, subestimei sua parceria. Acabou, pai, Isabela declarou firmemente. Tudo. A corrupção, os subornos, as vidas destruídas. Temos tudo. Você tem. Richard se levantou, indo até seu bar. Você tem papéis. Arquivos. Migalas de pau digitais. Mas você entende o que realmente tem. Ele se serviu de um uísque, sem oferecer nenhum aos seus convidados. Você tem a base de todos os privilégios que já desfrutou, Isabela. Cada iniciativa de caridade da qual você tem tanto orgulho, cada vida que você acha que ajudou, tudo isso construído no próprio sistema que você está tão ansioso para destruir. Não, Isabela alertou. Não tente distorcer isso em algum sacrifício nobre pela família. Sacrificio. Richard riu. Você quer falar sobre sacrifício? Pergunte ao seu novo amigo aqui sobre sacrifício. Sobre como é ter tudo arrancado. Ele se virou para Marcos. 8 anos de prisão. Valeu a pena? Essa vingança? Não se trata de vingança, Marcos respondeu firmemente. É sobre justiça. Justiça? A compostura de Richard rachou um pouco. Deixe-me falar sobre justiça. 30 anos atrás, eu estava onde você está agora, jovem, idealista, pensando que poderia mudar o sistema de dentro para fora. Então eu aprendi a verdade. O sistema não muda. Ele ou te quebra ou te ensina como usá-lo. Ele foi até uma pintura na parede, balançando-a para o lado para revelar um cofre. Você quer saber como a fortuna Carter foi realmente construída? Quantas vidas foram destruídas? Quantas juízes comprados? Quantas testemunhas silenciadas? O cofre abriu com um clique suave. Richard puxou um livro-razão encadernado em couro. 30 anos de segredos. Nomes, datas, transações. A verdadeira história do poder nesta cidade. Ele o deixou cair na mesa. Vá em frente. Mas entenda o que você está realmente vendo, o preço do poder e o custo de perdê-lo. Isabela abriu o livro-razão com as mãos trêmulas. Cada página revelava novos horrores, testemunhas assassinadas, evidências fabricadas, vidas sistematicamente destruídas. Marcos viu seu próprio caso detalhado com precisão clínica, a armação, as falsas testemunhas, a destruição coordenada de sua vida. Por quê? A voz de Isabella falou. Por que nos mostrar isso? Porque você precisa entender contra o que realmente está a luta. Richard sentou-se pesadamente em sua cadeira. Morrison, os juízes, os políticos, eles são apenas peças em um tabuleiro. O jogo é maior do que qualquer um de nós. Isso não é um jogo, Marcos disse calmamente. Estas são as vidas das pessoas. Tudo é um jogo, Sr. Reis. A única questão é se você é um jogador ou um peão. Richard se inclinou para frente. Então aqui está a verdadeira escolha. Vá embora agora. Fique com as evidências que você tem, limpe seu nome, Sr. Reis. Isabela pode manter o controle da fundação. A vida continua. Ou nós expomos tudo, Isabela concluiu. Inclusive seu precioso legado. E veja décadas de influência, obras de caridade, tudo que você construiu, se desintegrar em pó. Os olhos de Richard endureceram. É isso realmente o que você quer? Marcos e Isabella trocaram olhares. O peso da decisão os pressionou como uma força física. Naquele momento, o benefício à frente parecia menos um evento e mais um ponto sem volta. Você me ensinou que família protege família, Isabela disse finalmente. Mas você nunca me ensinou o que fazer quando a família é a coisa da qual precisamos de proteção. O rosto de Richard envelheceu anos em instantes. Então você fez sua escolha. Não, pai. Você fez isso, anos atrás.
Estamos finalmente trazendo isso à tona. Quando saíram do escritório, o livro Razão Seguro na pasta de Isabela, ambos sabiam que as próximas horas mudariam tudo. O benefício não era mais apenas uma exposição, era um acerto de contas. O grande salão de baile da Fundação Carter fervilhava com a elite de Nova York, sem saber que estavam prestes a testemunhar sua própria ruína. Lustres de cristal lançavam luz imaculada sobre segredos obscuros, enquanto garçons circulavam com champanhe que logo teria gosto de cinzas. Isabela estava no pódio, seu vestido de noite branco contrastando fortemente com a escuridão do que ela estava prestes a revelar. Marcos, não mais em seu uniforme de mordomo, mas vestindo um terno sob medida, posicionou-se perto da saída de emergência. Claire, parecendo pálida, mas determinada, monitorou os movimentos de Morrison de sua posição perto do bar. Senhoras e senhores, Isabela começou, sua voz firme apesar do trovão de seu coração. Esta noite era para ser uma celebração das obras de caridade da Fundação Carter. Em vez disso, será um testemunho da verdade. Morrison se mexeu na cadeira, sua mão alcançando seu telefone. O leve aceno de Claire para Isabela confirmou. Seu pessoal já havia desativado as comunicações no prédio. Por décadas, o nome Carter foi sinônimo de filantropia e poder. Hoje à noite, você aprenderá quanto esse poder realmente custou. Isabela gesticulou, e as telas atrás dela ganharam vida com documentos, fotografias e registros de transações. 8 anos atrás, um homem inocente foi sentenciado a Rison. O crime dele? Recusar-se a vender seu hotel para certas partes interessadas. Os olhos de Isabela encontraram os de Marcos do outro lado da sala. Aquele homem agora está aqui, não como nosso funcionário, mas como nossa testemunha. A multidão murmurou enquanto Marcos avançava. Morrison se levantou abruptamente, mas viu seu caminho bloqueado por Claire e 2 agentes federais que estavam se passando por garçons. Senador Morrison, a voz de Claire ecoou pela sala repentinamente silenciosa. Acredito que esses agentes tenham algumas perguntas sobre suas contas offshore e seu relacionamento com o juiz Matthews. E, claro, seu papel na condenação de Reis. O rosto de Morrison se contorceu de raiva. Seu pequeno traiçoeiro, cuidado, James, Claire o interrompeu. Tudo está sendo gravado. Isabela continuou, sua voz ganhando força. As evidências que estamos apresentando esta noite provam não apenas uma condenação injusta, mas décadas de corrupção sistemática. Juizes comprados. Testemunhas silenciadas. Vidas destruídas. Tudo para construir e proteger um império de mentiras. As telas se encheram de evidências contundentes, transferências BA. Encarias, fotos de vigilância, transcrições de conversas gravadas. No fundo da sala, Richard Carter assistiu seu reino ruir com uma aceitação assustadoramente calma. Pai, Isabela se dirigiu a ele diretamente. Você gostaria de contar a eles, ou eu deveria? Antes que Richard pudesse responder, Morrison se libertou dos agentes, puxando uma arma escondida. Isso acaba agora. Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Marcos se lançou para frente, anos de instintos afiados na prisão guiando. Claire gritou um aviso. Os agentes sacaram suas armas. E Isabela? Isabela deu um passo à frente em vez de recuar. Vá em frente, ela desafiou Morrison. Mostre a todos exatamente quem você é. O momento se estendeu como vidro prestes a se estilhaçar. Então a mão de Morrison tremeu, e Marcos o atacou por trás. A arma caiu no chão enquanto os agentes federais entravam. Senador James Morrison, anunciou o agente principal, você está preso por conspiração, corrupção e tentativa de homicídio de Marcos Reis há 8 anos. Enquanto Morrison era levado algemado, Isabela se virou para a multidão atordoada. A verdade nem sempre é bonita. Nem sempre é confortável. Mas é tudo o que temos. Ela caminhou até onde Marcos estava, pegando sua mão abertamente diante do público atônito. 8 anos atrás, a vida de um homem inocente foi destruída para proteger os poderosos. Hoje à noite, os poderosos caem para proteger os inocentes. Richard Carter se levantou lentamente, encarando sua filha através da divisão da verdade exposta. Você destruiu tudo. Não, pai. Estamos reconstruindo. A fundação continuará seu trabalho, mas com transparência, com a verdade. O nome Carter significará algo diferente agora.
Enquanto os agentes federais continuavam a fazer prisões por toda a sala, Isabela, Marcos e Claire estavam juntos, uma nova família estranha forjada no cadinho da verdade. O que acontece agora? Claire pergunta Baixinho. Marcos apertou a mão de Isabela. Agora começamos de novo. Construimos algo real. O ar da noite carregava os sons de sirenes e repórteres se reunindo do lado de fora. Amanhã, as manchetes abalariam a cidade. Mas esta noite, neste momento, a justiça finalmente encontrou sua voz. E no final, essa voz soou como verdade.